Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Vamos seguir falando sobre a vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 24. A partir do versículo 1. Quando nós falamos das profecias e de tudo que vai se suceder na terra pelos próximos anos, a Escritura como um todo está repleta bem, dessas profecias, tanto no primeiro pacto, que nós conhecemos como a Antiga Aliança, como no segundo pacto, que é a Nova Aliança. Se você olhar de modo geral, toda a Escritura está repleta de profecias que apontam para o fim dos dias e para a volta do Senhor Jesus. Mas eu quero hoje aqui esboçar um plano de fundo para você das palavras do próprio Jesus. Em Mateus capítulo 24, nós temos as palavras do próprio Senhor Jesus de tudo aquilo que vai se suceder na terra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então, às vezes nós buscamos muito mapeamento das profecias e de coisas do tipo, isso é tudo válido, mas se a gente quer saber de uma forma assim, bem resumida, eu diria bem cirúrgica, é só olhar para Mateus capítulo 24 e olhar as palavras do Senhor Jesus e perceber que ali está todo o desenho, todo, do que vai se suceder nos últimos dias, ok? Olha só, vamos lá então. Mateus capítulo 24, versículo 1. Está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quantos serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o que, santos? O fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais forte, será salvo.
E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Ponto. Pausa. Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 33. É revelado pelo Senhor Jesus tudo o que vai acontecer na terra. No versículo 1, para você não deixar bem mastigado, até onde eu li, versículo 14, são os princípios das dores. Versículo 1, vou repetir, capítulo 24 de Mateus, até onde eu parei, versículo 14, Jesus está falando do princípio das dores. Ok? Entenda, se alguém me perguntasse hoje, aonde será que estamos nesse momento? Eu diria que estamos no princípio das dores. Ainda não chegamos exatamente no princípio das dores. Tudo isso que você vê que está acontecendo agora, não se alarde. Isso ainda nem sequer é o princípio das dores. Compreende? O que eu quero que você entenda é que quando Jesus começa a esboçar a sua revelação acerca do fim dos tempos, porque ele foi indagado pelos seus discípulos, né? Observa que em algum momento os discípulos chegaram e disseram no versículo 3: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. O que você e eu precisamos entender aqui é que fim do mundo não tem nada a ver com aqueles jargões que se tinham antigamente de que um dia o mundo vai acabar. A verdade é que o mundo não vai acabar. Pedro diz, o apóstolo Pedro diz que os céus que hoje existem e a terra passarão pelo fogo e serão purificados. E tudo isso faz parte da restauração de todas as coisas no governo de Jesus sobre a terra. Quantos estão entendendo? Amém. Então entenda, não é que quando os discípulos disseram, quando vai ser o sinal da tua vida e o fim do mundo? Mundo aqui, o mundo em grego tem dois sentidos, é a palavra cosmos, que tem a ver com a criação, e aion, que significa era, no grego. Quando os discípulos disseram, quando vai ser o fim do mundo? Eles estavam dizendo, quando vai ser o fim desta era? Desse tempo, digamos assim, dessa dispensação sobre a terra. Quando vai ser o fim disso? Não é o fim do cosmos, criação. Entendido? Quando eles fizeram essa pergunta no versículo 3 para o Senhor Jesus, então ele começa a falar, nós vamos esboçar aqui, entramos primeiro no princípio das dores, tá? Ele começa a falar algo que me chama muita atenção no versículo 4, ele diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. A primeira coisa que nós identificamos aqui, eu vou usar essa palavra, no ciclo, princípio de dores, é um padrão elevadíssimo de engano que vai estar sobre a terra. Engano. Percebe? De tal maneira que se você olhar mais adiante no versículo 11, Jesus fala mais uma vez que sobre o engano e que muitos serão enganados. Por quê, irmãos? Porque no ciclo 1, na etapa 1, vamos dizer assim, princípio das dores, haverá muitos espíritos de engano influenciando as pessoas. Muitos. Deixa eu lhe dar um exemplo rapidamente, deixa marcado aí, só para a gente confirmar isso. 1 Timóteo, abre aí comigo, só para você entender o que é isso de espíritos enganadores. 1 Timóteo capítulo 3, já li isso muitas vezes, só para consolidar bem, a gente volta ali para Mateus, certo? Olha só, aleluia. Todos estão entendendo, irmãos? Ok? Eu vou tentar ser bem categórico para você entender bem. 1 Timóteo capítulo 3. Perdão.
eu ver se acho que é isso mesmo. 4, versículo 1. Olha só, que a gente volta para Mateus. Mas o Espírito, olha só, quem está falando é o Espírito. O Espírito, a terceira pessoa da Trindade, Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. De que maneira? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então entenda, irmãos, o que vai reger o ciclo ou movimentar o ciclo de princípio das dores vai ser uma grande onda de engano que vai estar sobre a terra, manipulando e enganando as pessoas. Sabe o que isso significa? Significa que haverá muitos indivíduos que estarão sendo manipulados por espíritos enganadores e propositalmente terão a intenção de enganar os outros. Compreende isso? O princípio das dores vai começar, eu vou bater nisso muitas vezes para ficar bem gravado, vai começar com esse tipo de instinto maligno, de intenções destrutivas, intenções malignas, de indivíduos estarem enganando uns aos outros. E observa que Jesus continuou dizendo nessa linha do engano, que o versículo 5, ele diz, porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e esses caras enganarão a muitos. Percebe? Eles enganarão a muitos, entende, irmãos? Esses caras que dizem eu sou o Cristo, não sei se você sabe, mas a palavra Cristo significa ungido. Entenda aqui, ó, entenda, tá? Olha só. Não é que Jesus está dizendo, vai aparecer alguém e dizer assim, eu sou Jesus Cristo. E um monte de gente vai sair correndo atrás dele. Não é isso. Porque só um tolo vai cair nessa história. Aparece um cara que do nada diz, eu sou o Cristo, me siga. Consegue entender isso? Mas então o que está acontecendo aqui? Qual é o sentido? Levando em consideração que a palavra Cristo significa ungido, um título, percebe? O que vai acontecer é que homens e mulheres, movidos por títulos, por influência, serão os responsáveis ou os transmissores do engano. Porque é muito fácil eu chegar aqui, pelo fato de eu ter um título, nem gosto de usar essa expressão, mas tudo bem, um título. É muito fácil eu pegar e enganar alguém, se alguém não tem um discernimento da palavra, se alguém não tem um espírito que o orienta a dizer assim, isso aqui está errado. Percebe? Entenda que é muito fácil alguém usar de títulos e fazer isso. Ok? O que Jesus estava dizendo, quando ele disse, surgirão muitos, eu sou o Cristo, ele estava dizendo, vão surgir muitos no tempo, no ciclo do princípio das dores, e vão dizer, eu sou ungido. Eu sou ungido. Eu tenho um título. E por causa desse ser ungido, ou por ter um título, terão grande influência para enganar as pessoas. Era isso que Jesus estava dizendo? Estão entendendo, irmãos? Era exatamente isso que ele estava dizendo. Não é que vai surgir alguém dizendo que é Jesus Cristo, então ninguém vai cair nessa. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando de um título. E o que nós vemos nos dias de hoje
mesmo que ainda não seja a totalidade do princípio das dores, nós vemos pessoas se aproveitando de títulos, correto? Ou é só eu que vejo isso? Que se aproveitam dos seus títulos, de sua influência, e começam através de doutrinas de demônios, como disse Paulo, enganar as pessoas. Que foi que apareceu aí recentemente do tal de Ed, não sei o quê. Usou do seu título e da sua influência e falou aquela série. Entendeu? Mas outras besteiras que eu tenho até nojo de falar que aquele cara disse. Até compartilhei com o Deus. Compreende isso? São homens que estarão se levantando e, conforme Jesus disse, eles se apresentarão. Eu sou ungido, eu fui separado por Deus. É? Mas contraria toda a Escritura. Eu não posso ouvir alguém assim. É? Sabe, irmãos, até vou abrir um parênteses aqui de algo que tem acontecido muito nesse tempo. Quem usa Instagram sabe do que estou falando. Sabe aquelas... Hoje nós estamos numa conferência, tá? Conferência é conferir algumas coisas. Nós vamos conferir algumas coisas hoje aqui. Sabe aquelas... tipo aquelas perguntas que algumas pessoas colocam, pergunte o que quiser. Quem usa Instagram sabe. Rapaz, você vê cada pergunta. Alguém aqui já fez alguma pergunta desse tipo ali no Instagram? Ninguém vai levantar a mão, né? Você vê cada pergunta e o problema não é a pergunta em si. Às vezes é a resposta que a pessoa recebe. Eu considero aquilo uma espada de dois gumes. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de perguntar isso para os seus pastores e pergunta para alguém de fora que nem sequer sabe da vida do indivíduo. Alguém de fora não vai poder dar uma instrução coerente para você como ovelha, ou para qualquer outras pessoas das igrejas aí fora. Espada de dois gumes. Eu acompanho, eu vejo alguns camaradas aí, homens e mulheres, eu dou umas olhadas, às vezes eu tudo bem certinho, entendendo? Aqui não é dono da verdade não, tá certo? Não me entenda errado. Mas aí você vê cada resposta, meu irmão, que você fica de queixo caído, e o problema, sabe o que é? É essas respostas virarem que não são verdadeiras, virarem uma verdade para quem perguntou nas escuras. E geralmente, como disse o próprio apóstolo Paulo em um texto que diz que também nos últimos dias, os homens se acercarão de mestres para si. Sabe o que isso significa? As pessoas vão procurar outros que falem aquilo que elas querem ouvir. Estamos numa conferência. Se acercarão de mestres para si. Bem, eu vou arrebanhar algumas pessoas que falem o que eu quero ouvir e não o que eu preciso ouvir. Percebe? E é nessa que os espíritos enganadores vão laçar as pessoas, santos. Quem sabe eu estarei falando em algum momento numa dessas coisas, vou já fechar o parênteses para a gente voltar aqui, e eles me darão sempre respostas construtivas e que não fogem da Escritura. Mas eu conheço pessoas que falam a Bíblia puramente, falam escatologia como ninguém, mas uma dessas caixinhas de perguntas falou uma besteira horrível.
aí quando nós não temos o poder a inteligência para filtrar as coisas, passamos por certos contratempos na questão de entendimento. Percebe? Então entenda, fechei o parênteses. No princípio das dores, ou no princípio do princípio, essa é a expressão minha, o tempo que nós estamos vivendo, vai acontecer isso. Um grande padrão de engano estará à espreita, através de títulos, através da influência, através de um rótulo, ok? E através disso vai influenciar as pessoas através do engano. É a primeira coisa que Jesus disse. Esses indivíduos vão aparecer e vão fazer isso. Ok? E aí nós vimos aqui no versículo 6 sobre guerras e rumores de guerra, mas ele disse que ainda não vai ser o fim. Ele falou sobre nação contra nação, falou de reino contra reino, falou de fomes, terremotos. Recentemente um terremoto aconteceu na Turquia, a cidade de Esmirna, inclusive uma das cidades das igrejas de Apocalipse. Essas coisas que estão acontecendo fazem parte do ciclo chamado o princípio das dores. Jesus disse: ainda não vai ser o fim. Não se atemorizem, não se escandalizem, não pensem que já está chegando no final. Não, é só o princípio ainda. Estão entendendo, irmãos? Ok? E aí ele começa a dizer que serão entregues, vai haver uma resistência e tudo mais, e falou da multiplicação da iniquidade no versículo 12, e falou da nossa perseverança até o 14, princípio das dores. Ok? Vamos seguir no versículo 15 agora. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não me deis crédito. Olha o que ele vai falar de novo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha que grave isso. Eis que vos tenho predito isso. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ponto. Versículo 15 ao versículo 28. Segundo ciclo. Grande tribulação. Versículo 1 ao 14. Princípio das dores. Certo? Versículo 15 ao 28. Grande tribulação. Aqui, irmãos, é onde o bicho vai pegar. E já falei aqui em alguma ocasião. E aquilo que nos ensinaram há muito tempo atrás, quando aceitamos a Jesus. E ele viria antes da grande tribulação, arrebataria a igreja para ela não sofrer. Não é bíblico. Apocalipse fala sobre isso. Paulo fala que o dia do Senhor, que ele vai vir ao som da última trombeta. Anos depois, João em Apocalipse fala de 7 trombetas. E na 7ª, a última, ele diz que quando é tocada, o Senhor vem. Aleluia. Amém? Amém. Então entenda. Quando ele fala disso, da última trombeta, ele fala do fim, bem no fim da grande aflição sobre a terra. Isso significa o quê? Significa que todos nós que estivermos vivos, teremos que passar pelo fogo da grande tribulação.
É para assustar? Não, é só para alerta. Porque o Senhor vai nos segurar, vai nos manter, vai nos sustentar, vai nos dar força, e vai ser nesse tempo que Ele vai derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. É isso que importa. Não foque a sua atenção demasiadamente na aflição daqueles dias. Foque a sua atenção que exatamente naqueles dias, a profecia de Joel vai ter o cumprimento no seu segundo nível. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Okay? Esse poder capacitador que Deus vai dar para a igreja é não somente para suportar a aflição daqueles dias, mas para ser uma bomba atômica contra o inferno. Então entenda, o princípio das dores tem os seus acontecimentos, está aqui. E a grande tribulação também terá os seus acontecimentos. E é exatamente na grande tribulação, versículo 15, Jesus fala sobre a abominação da desolação, que é o anticristo. Ele vai surgir em um momento de caos, vai trazer resolução dos problemas do mundo, entre aspas. Vai fazer aquilo que nós já estamos esperando, aqueles que entendem um pouquinho das profecias, o acordo de paz que já está tendo um ensaio entre Israel e os árabes, a Palestina. E esse cara vai conseguir fazer isso, um acordo de paz por 7 anos. E Daniel, na sua profecia, por isso que Jesus disse, no versículo 15, quando ele fala da abominação, da desolação, ele disse que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Sabe o que ele estava dizendo? Quer entender um pouco como vai ser a aparição do anticristo? Vai lá em Daniel e vê o que ele falou. Quando ele diz que a abominação da desolação, o anticristo vai surgir, né? Vai propor um tempo de paz por 7 anos, lá entre os caras lá, em 3 anos e meio, ele vai rasgar o acordo de paz e vai se revelar de fato quem ele é. Aí ele vai se mostrar a abominação que de fato Daniel e Jesus profetizaram. E diz Daniel que ele vai trazer destruição com eles. E falei aqui em alguma ocasião sobre a guerra que ele vai fazer contra os santos. E é bem verdade, vou abrir outro parênteses aqui. Que essa aflição, ela vai ser terrivelmente travada no Oriente Médio. Mas nós não podemos ignorar o fato de que isso pode de alguma forma, ainda que não seja bruscamente como lá, mas pode chegar de alguma forma até nós. Estávamos conversando inclusive esses dias que percebe a importância de elegermos pessoas no mínimo de bem nos governos hoje? Porque se o anticristo, ele é antifamília, ele é anti-igreja e anti-Israel, experimenta colocar alguém no poder hoje na votação, né? Porque somos cidadãos, a gente tem que votar. Mas experimenta colocar alguém que tem esse tipo de linguagem no poder nesse tempo. PT, por exemplo. Os caras são antifamília, anti-igreja e anti-Israel. Experimenta colocar alguém ali pelos próximos anos. O que vai acontecer, pastor? Quando o anticristo aparecer, a Bíblia diz que as nações vão conspirar contra Deus. Significa que não vai ficar só no Oriente Médio. Talvez a forma brutal fique por lá, não é garantido. Entende? Mas a conspiração vai se dar em todas as nações. O anticristo vai lançar decretos, e isso vai estar burlado, porque vai ser uma conspiração, e os decretos virão. E se o governo aqui tem a mesma linguagem que ele, se o presidente da nação tiver a mesma linguagem que ele, o Brasil está pego. Se o Uruguai, o presidente lá, tiver a mesma linguagem, a mesma mentalidade do anticristo,
quando ele lançar as suas doutrinas sobre a terra, para as nações conspirarem contra Deus, já era o lugar. Aí percebe a opressão que vai ser contra os habitantes. Imagine como eles vão oprimir. Aí eles vão descobrir, irmãos, eles vão mapear inclusive a porcentagem de cristãos. Vai ter opressão contra a igreja. Provavelmente vão lutar inclusive para fechar as igrejas na grande tribulação. Não tem dúvida disso. Provavelmente vai ser, inclusive vão ter que voltar até as raízes primitivas de irmos para as casas. Grande tribulação, Jesus disse, versículo 21, haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem vai haver. Porque a aflição será tamanha naqueles dias, imensa, que não dá para medir com palavras. E o próprio Jesus disse o que, santos? Se aqueles dias não fossem abreviados, versículo 22, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, por causa de nós, diga eu sou escolhido. Por causa dos escolhidos, serão abreviados. Por causa de nós, ele vai abreviar o tempo da aflição. Aleluia! Imagina que terror que vai ser isso, irmãos. Não quero dar medo para você. Não é meu intuito. É alerta. É abrir os olhos do seu entendimento e dar revelação. Para entender como vai ser os últimos dias. Não vale a pena, irmãos, nesse momento eu pregar qualquer coisa aleatória por aí. Não vale a pena nesse momento, se temos a revelação do Espírito sobre isso. Por que nós vamos sair dessa revelação e ir por um caminho? Porque todo mundo está indo. Percebe? Vamos fazer movimento, porque todo mundo faz movimento. Não vou cair nessa. A vida de todos está sob a nossa responsabilidade. Aí se alguém toma uma decisão contrária a isso, cada um é livre para isso. Mas se o Espírito nos disse, nos apontou um caminho, porque nós estamos entrando, irmãos, meu Deus, num momento crucial da criança, nós não vamos ser pegos de surpresa. Eu lhe garanto isso. Agora, os demais, que cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor. Quem estiver fora disso, vai ser pego de surpresa. E Jesus disse que só vai ser pego de surpresa quem estiver no escuro. Então entenda, a grande tribulação, surgirão momentos de muita aflição. A perseguição será tremenda, a conspiração, coisas inimagináveis que você possa imaginar. Entendeu? Agora olha só, seguimos no capítulo, versículo 29. 1 ao 14, princípio das dores. 15 ao 28, grande tribulação. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias. Olha o que Jesus disse. Logo depois da aflição daqueles dias. Logo depois, quando o anticristo aparecer, ele vai fazer um negócio lá, uma coisa de 7 anos. 3 anos e meio, ele vai se revelar. 3 anos e meio, ele vai oprimir a terra e a igreja. Por 3 anos e meio. É isso que a gente precisa entender. Que nós, não é 3 dias. Percebe? Não vai ser 3 dias de Deus. Vai ser 3 anos e meio de opressão. É por isso que a gente tem que estar com os olhos do nosso entendimento bem iluminados nesse tempo. Doutrinados daquilo que o Espírito está falando para nós.
para a gente não fazer parte daqueles que vão serem seduzidos pela marca da besta. Percebe? Porque isso vai vir, está dizendo que é todas as nações, então vai vir até nós, não tenha dúvida disso. Brasil é a favor do Israel, santos. Você acha que não vai ter um contra-ataque das trevas contra o Brasil naquele dia? Não tenha dúvida disso. O Brasil apoia Israel. O Brasil tem aliança com os Estados Unidos, que também apoia Israel. E é um país de primeiro mundo, é a maior potência do mundo. Você acha que o ataque do anticristo não vai vir para uma nação como essa? Levando em consideração que, comparado às outras nações da terra, a igreja no Brasil tem muita força. Você acha que não vai ter uma investida do anticristo contra essa nação? Você acha que não vai ter uma investida das trevas? Satanás não vai imprimir força contra o Brasil, contra a igreja brasileira? Você acha mesmo isso? Compare a força da igreja do Brasil às demais nações, você vai ver que a diferença é grande, porque com todas as debilidades que nós temos, porque você sabe, a igreja do Brasil tem muita debilidade. Eu me incluo nisso, porque eu faço parte da igreja. Tem muitas lacunas, tem muitas falhas, mas ainda assim segue com muita força comparada às outras nações. Você pode dizer amém por causa disso? Amém. Ainda assim temos muita força, e comparado aos outros países, a igreja do Brasil tem muita expressão no mundo espiritual. Você acha mesmo que Satanás não vai vir através do seu fantoche atacar o Brasil de alguma forma? Ah, ele vai. Você viu? E aí Jesus disse, depois da aflição daqueles dias, depois de 3 anos e meio, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu, aleluia, o sinal do Filho do Homem. Diga aleluia, santos. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Diga amém. Amém. Meu Deus, Ele enviará os seus anjos com o clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos e de uma extremidade à outra dos céus. Até aqui. Do versículo 29 ao versículo 31, reino milenar. O reino de Jesus sobre a terra. Princípio das dores, etapa 1. Grande tribulação, etapa 2. Ali vai ser a peneira, né? Ali vai ser a peneira. Eu tenho orado ao Senhor, até fiz uma oração que arrebentei o Tiaguinho. Eu não sabia, né, que o Tiaguinho tinha feito essa oração. Aí eu conversando lá na casa do pastor Alexandre da Simone, eu disse, eu tenho orado todo esse tempo. Eu tenho orado por todos da igreja, eu tenho dito, Senhor, nos conserve com vida até aquele dia, não deixe ninguém partir antes desse tempo. Aí o Tiaguinho olhou para mim, baixou a cabeça e disse, por que o senhor fez isso, pastor? Eu olhei, por quê? Não, eu não quero ficar até aquele tempo, eu tenho pedido para o senhor me levar agora, que vai ser de mim. Já era. Agora tem que aguentar a pressão. Mas eu oro para que o Senhor nos conserve em vida até aquele dia. Eu não quero que ninguém parta daqui, santos. Ninguém da nossa família, ninguém. Eu tenho orado muito sobre isso, de verdade. Que o Senhor nos conserve até aquele dia, para sermos arrebatados com Ele. E Ele disse mais uma vez que o reino milenar vai acontecer da seguinte maneira: quando a aflição daqueles dias se cumprirem, haverá alguns sinais no céu. Então Ele vai aparecer nas nuvens. Interessante. Agora isso aqui me chama a atenção.
que no versículo... Onde é que está? No versículo 31 diz que haverá um som de trombeta junto com a manifestação dele. E aí eu me lembro que o apóstolo Paulo fala, se não me engano, em 1 Tessalonicenses 5 ou 4, ou é 2 Tessalonicenses, não me lembro agora, que ele virá descendo do céu ao som da trombeta, como ele mesmo disse aqui. Interessante que Paulo disse com brado. Você sabe o que é um brado? É um grito. A questão é, quando Jesus vier ao som da trombeta, alguém vai gritar dos céus. Nós não sabemos se é um anjo ou o próprio Jesus vai vir fazendo estouros. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! A pessoa, se for ele, André, cheguei. Cheguei. E ó, brado de guerra. Percebe como isso vai ser tremendo? Então Jesus disse que naquele momento, quando ele vier, ele vai enviar os seus anjos. E os que estiverem vivos, Paulo explica mais sobre isso, os que estiverem mortos em Cristo, ressuscitarão, receberão corpos glorificados, subirão primeiro nas nuvens, aonde Jesus vai estar. E depois nós, os vivos, os que permanecerem em Cristo, que suportarem a grande tribulação, que não se corromperem com o sistema que vai vir, serão arrebatados, também receberão corpos de glória e também se posicionarão nas nuvens. E Paulo disse, ao encontro do Senhor, Jesus vai estar nas nuvens e nós vamos nos reunir com Ele por um momento nas nuvens. Santos, eu acredito nisso. Aleluia! Isso vai acontecer. Na pessoa nas alturas do céu, rapaz, vai ser um negócio de louco, cara. E aí, aqui na terra, vai estar toda aquela situação, né? Vai estar pesado aqui. Israel vai estar sitiado por aquilo que já falei no culto anterior. Pressionado pelas nações árabes e as que apoiam elas. Vão estar quase invadindo os territórios de Israel. Já vão ter matado a muitos. É quando ele vem e nos reúne no céu. E aí quebra aquele paradigma de que a gente acreditava, que a gente foi ensinado no errado, né? Que o arrebatamento vai nos levar para o céu. Na verdade, quem está no céu agora são os que morreram em Cristo. Eles estão lá. Mas os que forem arrebatados, eles não vão para o céu. Nós vamos no máximo até as nuvens. Vamos nos reunir ali com aqueles que estavam no céu com ele. Depois que tiver toda aquela reunião, então ele vai descer conosco. E diz Zacarias que os seus pés tocarão outra vez o Monte das Oliveiras. E nós com ele, né? E Zacarias diz que quando os seus pés tocarem o Monte das Oliveiras, ele vai se partir ao meio. Exatamente na sua casa, Israel. E diz Paulo que o anticristo, o falso profeta, serão destruídos com o sopro da sua boca. Aleluia! Aleluia! Poderoso. E todos os inimigos de Israel e da igreja, toda aquela loucura, todos os demônios, diz que ele vai atá-los e lançá-los no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados para sempre. Que bom que o nosso inimigo vai ser atormentado para sempre, viu? Amém, Jesus. E aí então é onde Jesus vai implementar o seu reino sobre a terra. Aí entra a questão do que João disse, 1000 anos sobre a terra.
onde toda a criação será restaurada. Quantos estão entendendo? Amém. Então entenda, tudo isso foi cronologicamente dito pelo Senhor Jesus. Princípio das dores, grande tribulação e o seu reino sobre a terra. Nesse período de tempo, quando ele estabeleceu o seu reino, ele vai prender Satanás no abismo por um determinado tempo, 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto novamente propositalmente. Restarão alguns na terra, porque enquanto ele, a partir de Israel, e nós, sua igreja, estivermos restaurando a terra, porque a gente vai ter o corpo glorificado, nós teremos poderes que não passam pela nossa cabeça. Não passa. Entende? Quando estivermos restaurando todas as coisas, vai ter gente na terra, homens mortais e imortais, e somos nós. Na grande tribulação vai ter pessoas que elas vão estar assim meio termo, sabia? Eles não vão ser influenciados naquele momento, durante os 1000 anos, por nenhuma outra influência. Também não vão querer saber de Deus, mesmo vendo com olhos físicos manifestações nossas como filhos de Deus, tão gloriosas. E são exatamente esses, de todas as nações que vão restar. Quando Satanás for solto, João diz que ele vai enganar o restante das nações que permaneceram neutros. E aí ele vai seduzi-los a guerrear contra Cristo, que é a batalha do cavaleiro do cavalo branco. Olha como Satanás é sagaz. Quando ele for solto, os que restaram não quiseram, não, eu quero ver minha vida normal. Tá. Eles vão chegar, ele vai chegar nesses, vai começar a seduzi-los para ir contra o Senhor. E aí se cumpre o que eu já preguei. Salmos capítulo 2. Por que conspiram as nações contra o Senhor e o seu ungido? Percebe? Vamos romper com o governo dele. Vamos tirar os grilhões deles de nós. Aí vai ser a última parte da consumação de tudo. Já vai estar no lago de fogo o anticristo e o falso profeta. Vai faltar só Satanás. Que delícia. Quando eles guerrearem contra nós, e Jesus montado no seu cavalo com a sua glória, João diz, óbvio, eles vão perder. Amém. Você não entendeu? Eles vão perder. E aí, Satanás vai com a sua corja no lago de fogo e também vai ser atormentado. Aí quebra aquela ideia de que a gente antigamente achava que Satanás ia estar no inferno maltratando as almas cativas. Lembra? Um tridente. Que nada, meu irmão. Ele também vai ser atormentado. Satanás não manda no inferno, Santos. Compreende isso? Nós estamos entendendo? E por último, será o último inimigo a ser derrotado. Não vou entrar muito nesse detalhe. Vai ser a morte. E aí vem o trono branco, finaliza tudo. Não sabemos o que vai se suceder depois, mas a eternidade vai estar lá para nos mostrar. Quantos estão entendendo? Amém. Agora abra comigo em Lucas capítulo 16. Vou correr um pouquinho agora. Estamos fazendo uma conferência, tá? Só para me finalizar um detalhe aqui. Lucas capítulo 16. Aleluia. Versículo 8. A última parte do versículo. Pastor, por que você está lendo? Vai ler isso? Vou lhe explicar. Palavras do Senhor Jesus, tá? A última parte do versículo.
os filhos das trevas, parece nada a ver, né? Mas você vai entender. Ou os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que é que tem a ver, pastor? Não sei se você se lembra do que lemos aqui. Mateus capítulo 24, versículo 10, eu quero ler novamente. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Muito bem, vou explicar. Já que o nosso ciclo, eu fiz um panorama para você, mas já que o nosso ciclo no momento é o princípio das dores, deixa eu falar um pouco mais sobre o princípio das dores. Eu falei que uma das operações que vai marcar isso é o engano, certo? Espíritos enganadores vão estar ali enganando as pessoas, através de títulos, de posição, de influência e tudo mais. Mas o que eu quero que você entenda é que dentro dessa etapa, é aquilo que eu tenho falado durante algum tempo. Seguirá havendo um conflito entre pessoas que possuem a imagem de Deus, vocês lembram disso? E outros que possuem a imagem da besta. Vai haver duas classes de pessoas, e que já existe no princípio das dores. Isso aqui vai determinar muita coisa para o fim, você vai entender agora. Porque Jesus disse que há duas classes de pessoas, e no princípio das dores haverão os filhos das trevas e os filhos da luz. É aquilo que eu falei em algum momento para você. A gente não pode se iludir achando que não há pessoas más no nosso meio. Quando fala nosso meio, na nossa vida, nosso dia a dia. Há pessoas de má índole. Entende? E Jesus falou algo aqui que me chamou muito a atenção. Que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E eu entendo perfeitamente que dentro desse cenário sempre vai existir trevas e luz. Sempre. A gente só precisa definir de que lado estamos. E óbvio que estamos do lado da luz. Mas entenda que sempre vai ter, nesse cenário, princípio das dores, grande tribulação, até aqui, grande tribulação, sempre vai haver pessoas que caminham sobre trevas e pessoas que caminham sobre luz. Por isso haverá esse conflito, e há até hoje esse conflito. Mas o que me chamou a atenção é que Jesus falou que os filhos das trevas, que já estão no princípio das dores, que estarão na grande tribulação, eles são mais prudentes que nós. Já parou para meditar sobre isso? Os filhos da escuridão, os que servem à escuridão, os que estão movidos em trevas, conscientes ou inconscientes, eles são mais prudentes que nós. Palavras do Senhor Jesus. E eu fiquei meditando sobre isso, desse cenário, desse grupo de pessoas que vai estar sobre a terra, até a reta final da criação. Eu fiquei me perguntando que prudência seria essa? Que tipo de prudência seria essa que Jesus está se referindo? Entenda, até lá você vai estar cercado de pessoas assim. Percebe? Mas que prudência seria essa que Jesus estava falando? E eu comecei a meditar. E eu descobri 3 pontos que eu quero destacar para você, enquanto meditava sobre isso. Em que consiste a prudência dos filhos das trevas? Número 1. Lembra que eu li em Mateus 24:10? Trair-se-ão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Em que consiste a prudência dos filhos das trevas? Número 1. Os filhos das trevas não
vão trair ou não traem um ao outro. Primeiro ponto. Os filhos das trevas não traem um ao outro. Jesus disse, eles são prudentes, porque eles fazem assim. Ao passo que os filhos da luz, se são menos prudentes nesse quesito, o que significa, santos? Que nós fazemos o contrário dos filhos da luz. Nós traímos uns aos outros. Agora entramos na conferência do Espírito. Consegue entender? Acredito que em algum momento isso tem muito a ver com engano. O trair um ao outro aqui tem muito a ver com engano. Tem muito a ver com passar a perna um no outro. Tem muito a ver com sentimentos que conflitam com o outro. Sabe o que me chama a atenção, irmãos, nisso daqui? E agora entramos na linha, repito, da conferência do Espírito. Por que isso é importante, pastor? Porque é alinhamento. Amém. Jesus disse que eles são mais prudentes do que nós. Você já viu um satanista traindo outro satanista? Eu nunca vi. A não ser que Jesus encontre o camarada. Você já viu alguém da Umbanda trair outro da Umbanda? A não ser que haja uma intervenção de Deus. Mas observa que do lado dos filhos da luz, nós cometemos esses erros. Por que você está falando isso, pastor? A gente estava tão empolgado. Porque tem tudo a ver. Entendeu? Eles são mais prudentes porque eles não cometem esses erros. E eu quero que você abra comigo, deixe aberto aí em Gálatas capítulo 5. E eu vou lhe falar o segundo ponto que está no versículo. Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, pastor. Segundo ponto. Primeiro, eles não traem um ao outro. Segundo, eles não odeiam um ao outro. Olha o que Gálatas diz. Vamos ver o que diz Gálatas. Aleluia. Tem tudo a ver, irmãos, a gente precisa caminhar dentro do cenário correto. Gálatas capítulo 5. Nossa, a Bíblia é ruim, rapaz, folhear. Deixa-me ver, versículo 15. Olha o que Paulo diz, para ver se não é verdade o que eu estou falando. Se vós, porém, está falando para a igreja da Galácia, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Paulo foi extremamente radical quando se trata de alinhar a igreja para que ela caminhe no prumo de Deus. Ele disse, vocês estão se mordendo um ao outro. Por que você está falando, pastor? Alinhamento, vacina para você e para mim que somos ovelhas de Jesus. Perceba, irmãos, se você olhar o cenário
E aqui a ideia não é fazer panos quentes para achar que a igreja do Senhor Jesus está tudo bem. Paulo disse: vocês se mordem um ao outro. Você já viu, porque tem tudo a ver com trair um ao outro. Segundo ponto, odiar um ao outro. Aquilo que Jesus disse em Mateus 24:10, exatamente o que se sucede no tempo e na etapa chamada princípio das dores. Porque as portas estão se abrindo para calamidade sobre a terra, para todo nível de inimizade que você imaginar. Os filhos das trevas, eles não lutam um contra o outro. Você vê dentro dos filhos da luz isso acontecendo. É óbvio que a questão de, o exemplo que eu dei desse cara aí, nós devemos combater isso, de fato, que isso é uma loucura, isso é heresia. Mas eu estou falando na pureza dos santos, da eclésia de Deus. São coisas que acontecem conosco, que vão nos prejudicar no andamento do fim dos tempos, e vai beneficiar os filhos das trevas. Eles não se mordem uns aos outros, eles não atacam um ao outro. Entende isso? Você vê, por exemplo, como eu disse, o abuso da autoridade, daqueles que foi conferida a autoridade, oprimindo as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Isso é devorar um ao outro. Em contrapartida, você vê os que estão do lado de lá, oprimindo e mordendo aqueles que foi conferida uma autoridade legítima. Eu costumo dizer que a mordida de uma ovelha, ela dói mais do que a mordida de um lobo. Percebe isso? Jesus está alistando um exército. Está nomeando soldados para uma guerra que está vindo. Glória a Deus. A igreja precisa se posicionar como um exército. No exército só entra pessoas que estão já no caminho da maturidade. Percebe? É por isso que eu quero que você entenda que nós, como comunidade local, precisamos ouvir isso, e quem dera que todas as igrejas, que o Espírito de Deus falasse com todos os nossos irmãos por aí afora sobre essas coisas. Porque a gente precisa agora nos tornar todos irmãos, no sentido de impenetráveis a emoções ruins, impenetráveis a conceitos ruins, impenetráveis contra setas que virão no decorrer do tempo, fazendo com que um combata contra o outro, sendo que o nosso inimigo não somos nós. Nós não somos inimigos. Mas por causa desse alinhamento que Jesus e Paulo tinham, as pessoas consideravam eles inimigos. Então entenda, os filhos das trevas são prudentes por quê? Porque eles não brigam um contra o outro. Eles não traem um ao outro, não odeiam um ao outro. Percebe? Eles não se mordem um ao outro, como acontece entre os filhos da luz. E isso pode se tornar uma pedra de tropeço para nós, à medida que caminhamos. Estão conseguindo entender isso? Por isso o alinhamento acontece hoje, enquanto temos tempo. Amém. Ok? A outra coisa que eu percebi meditando, em que consiste a prudência dos filhos das trevas, é que os filhos das trevas são engajados na mesma linguagem e no mesmo propósito.
Qual é o propósito dos filhos das trevas, irmãos? Construir uma plataforma para o anticristo, chamada Babilônia espiritual. É por isso que em Apocalipse João declara profeticamente que a Babilônia vai cair. Essa Babilônia que ele viu caída é uma Babilônia espiritual. Sabe quem foi que construiu essa Babilônia? Os filhos das trevas ao longo do tempo. Enquanto os filhos da luz não conseguem consolidar nem mesmo pequenos fundamentos entre eles. Eu não sei você, mas se eu medito muito sobre isso, eu me sinto envergonhado, constrangido. Porque eles fazem muito mais do que nós, santos. São disciplinados. Entende isso? Eles são disciplinados, santos. Né? Então, uma vez que eles são engajados na mesma linguagem, no mesmo propósito, e o propósito é construir essa plataforma para que o anticristo venha, eles mostram mais uma vez que eles são prudentes. Observe o trabalho que nós temos de manter uma linguagem de reino, um reino que está vindo. Nós temos muita dificuldade disso, irmãos. Entenda que o reino de Deus não vai vir porque nós construímos uma plataforma, viu? Porque se dependesse de nós, o reino nunca viria sobre a terra. Mas o império do anticristo vai vir porque filhos das trevas se dedicaram, se empenharam, se uniram para construir ele, o império do anticristo. O reino de Deus vai vir porque ele vai rasgar os céus e vai descer. Aleluia. Mas se dependesse de nós, não veio. Não é constrangedor? O império do anticristo não vai ser o anticristo que vai trazê-lo. Ele vai simplesmente se assentar na Babilônia, que já vai estar construída pelos seus filhos. Por aqueles que não traem um ao outro, mas juntam forças para o mesmo propósito. Que não se odeiam. Que não se mordem. Vou lhe dar um exemplo, tá? Gênesis capítulo 11. Eles têm a mesma linguagem. Deixa eu lhe dar um exemplo, já estou terminando, tá? Só mais 2 versículos. Gênesis capítulo 11. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Nisso consiste a prudência dos filhos das trevas. Capítulo 11, versículo 1. Olha o que está escrito. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Agora presta atenção. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, foi Ele que disse: eis que esse povo é um. Viu? Filhos das trevas. Tá bom? Eis que esse povo é um. E todos têm uma só linguagem, ou uma mesma língua, o mesmo discurso. E isto é o Senhor falando, tá?
E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Meu Deus, o próprio Deus testificou disso, que aqueles homens daquela geração, por isso que ele disse, mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Naquela época, os filhos das trevas seguiam sendo mais prudentes do que os filhos da luz. Eles eram um. No pensamento, na linguagem e no propósito. E o próprio Senhor testificou dizendo, esse povo é um. E ele disse mais, tudo o que eles intentarem fazer, ninguém vai poder detê-los. Está aqui. Percebe? Está aqui. Foi o próprio Senhor que disse isso, ele disse mais. Versículo 7. Eia, esse é o Senhor falando. Desçamos, ou seja, falando com a Trindade, né? Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Observa, o Senhor precisou descer e intervir, para que eles não tivessem sucesso no plano deles, de edificar uma torre até os céus. Não sei como, irmãos, mas eles iam conseguir. Segundo alguns históricos judaicos e hebraicos, eles dizem que a torre, já, quando eles foi parada a edificação dela, já estava em 91 metros. 91! Filhos das trevas são mais prudentes que nós, santos. E isso é para a gente pensar. Eu quero que você volte para sua casa refletindo hoje de novo. Percebe? O Senhor teve que parar, porque senão ia acontecer o pior. Consegue entender? Quantos estão entendendo? Agora abra comigo para finalizar. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Meu Deus. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos estar bem doutrinados, viu? Antes que o fim chegue. Capítulo 3. Deixa eu ver. Versículo 23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas. Aí Jesus disse o quê? Porque os caras estavam dizendo, sabe o quê? E Jesus expulsava os demônios através de Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Só que eles não sabiam que as trevas são mais conectadas e unidas do que a luz. Aí Jesus disse o seguinte: e chamando-os assim, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim.
Então, por que as trevas são mais prudentes que nós? Eles são unidos. Percebe? Eles não se golpeiam, santos, um ao outro. Pelo contrário, eles têm a mesma linguagem, o mesmo propósito, a mesma dinâmica, o mesmo pensamento. Consegue entender? O que você quis dizer com tudo isso, pastor? Nós precisamos de toda essa doutrina do Espírito para caminharmos seguros até aquele dia. Porque senão, a gente vai cair para o outro lado em algum momento. Trevas. E se depender de mim, eu jamais vou deixar vocês à mercê de engano. De maneira nenhuma. Se depender de mim, nunca vou diluir o Evangelho para fazer você se sentir bem enganosamente. A verdade é que as Escrituras, o Evangelho, ele precisa nos deixar um tanto desconfortável. Leonardo Ravenhill diz: se você for a um culto e não voltar para casa desconfortável, então o culto não foi bem sucedido. Porque isso aqui precisa nos trazer um certo desconforto. Amém. Entendeu? Tem que nos desafiar a sermos melhores. Tem que nos apontar o caminho para o alinhamento. Percebe? Nós precisamos disso, irmãos. Não tenha dúvida disso, como nós precisamos disso. E eu lhe digo que esse tempo vai ser um tempo de muita peneira de Deus. A peneira dele vai estar passando o seu arraial por longas datas. Longas datas. Na peneira vai ficar o trigo. Vai passar o trigo, vai ficar o seu celeiro, o trigo, e vai ficar aqui na peneira a palha. Jesus disse que a palha é lançada fora. Quem sabe aqueles que são palhas não serão aqueles que estarão do outro lado, né? Que nunca quiseram ser trigo. Entendeu? O Senhor está nos chamando para um alinhamento profético para esses dias. Amém. Glória a Deus. Como flechas apontadas para o alvo. Irmãos, vamos ser mais prudentes. Não vamos deixar os filhos da luz nos colocar no bolso. Como diz, né, ditado? Não vamos deixar que eles coloquem a gente no bolso, se comportando melhor que nós, se unindo melhor que nós. Não matando o outro pelas costas. Compreende isso? Porque isso traz amargura entre as pessoas. E você não queira saber o que é um povo amargurado. Você não queira saber o que é uma pessoa amargurada de verdade. Entendeu? Isso serve de tropeço para nós. Nós não podemos deixar isso acontecer. Se eu tenho orado para que o Senhor nos mantenha vivos até aquele dia, eu seguirei orando para que o Senhor nos mantenha alinhados também até aquele dia.